Quinto dia, zelo apostólico de Santo Antônio. Um dia, em Tolosa, um rico e poderoso incrédulo, chamado Guildade, em longa discussão com Santo Antônio sobre o dogma para ele inadmissível da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, que replicou o homem de Deus: o muçulmano crê na palavra de Maomé, o filósofo no testemunho de Aristóteles, e vós, cristão, crer na afirmação tão nítida e tão luminosa na afirmação do homem de Deus? Crer não basta, respondeu o incrédulo. Queria ver. Irmão Antônio, disse o apóstolo, se puderes demonstrar por um fato, sensíveis os que demonstrais pela razão, abjurarão as minhas crenças e abraçarei as vossas. Aceitai uma proposta? Certamente, respondeu o santo. Tenho uma mula, continuou o herege. Prendê-la-ei em jejum durante 3 dias. No fim desse tempo, levá-la-ei em praça pública, em presença de todos, e lhe apresentarei a ração e a aveia. Por vosso lado, que mostrarei a hóstia, que, segundo as vossas palavras, contém o corpo do homem-Deus. Se a mula rejeitar a aveia para ajoelhar-se diante da hóstia, eu me declararei católico. No dia marcado, na praça, diante das zombarias de uns e apreensões de outros, apareceu o apóstolo com o Santíssimo Sacramento, e o herege com a mula. Era solene o momento. Antônio pôs silêncio. Em nome do Criador, que trago embora indigno em minhas mãos, conjuro-te, ordeno-te, ó ser desprovido de razão, a vir imediatamente prostrar-se diante dele, para que os hereges reconheçam, por este ato, que toda a criação está sujeita ao Cordeiro que se imola sobre os altares. Ao mesmo tempo, ofereceram à mula o que reclamava o seu estômago. E ela, dócil, a voz de taumaturgo, sem tocar na aveia, avança, dobra os joelhos diante do Santíssimo Sacramento em atitude de adoração. O herege confessou lealmente as suas faltas e, fiel à palavra que empenhara, abjurou publicamente os seus erros. Embora Deus seja paciente porque é bom, pune, entretanto, porque é justo. Vamos ler o Evangelho agora. Lucas, capítulo 3, versículo 3 em diante. Ele percorria toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento, para que a remissão dos pecados, como estava escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitei as suas veredas. Todo vale será aterrado, e todo monte e outeiro será arrasado. Se tornará direito o que está torto, e os caminhos escabrosos serão aplainados. Todo homem verá a salvação de Deus. Dizia, pois, ao povo: quem vinha para ser batizado por ele? Raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira iminente? Fazei, pois, uma convenção realmente frutuosa, e não comeceis a dizer: temos Abraão por pai, pois, vos digo, Deus tem todo o poder destas pedras suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não der frutos bons será cortado e lançado ao fogo. Perguntavam-lhe a multidão: o que devemos fazer? Ele respondia: quem tem 2 túnicas e uma pessoa não tem, deixa eu voltar aqui. Ele respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tem de comer, façai o mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você vê Santo Antônio um exemplo de humildade, né?
um exemplo do homem de Deus, como foi lido nesse pequeno trecho que a Carol leu. Você vê como se encaixa perfeitamente as coisas de Deus. No Evangelho está falando, se você tiver 2 túnicas e uma outra pessoa não tem, dê uma para ela. E se você vê alguém que não tem de comer e você tem o de comer, dividir também. Vamos lá. Esse muçulmano, quando ele encontra Santo Antônio, ele ali começa um debate, uma discussão, e ali começa ele querer duvidar da fé que existe na Eucaristia, a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali ele coloca aquela mula, 3 dias sem comer, e ele coloca a aveia, coloca a hóstia consagrada, e a mula vem, se ajoelha e come a hóstia e não come a aveia. Veja só, quantas vezes na nossa vida acontece que pessoas duvidam da nossa fé? Quantas vezes acontece na nossa vida, às vezes a gente está saindo para a missa e tem pessoa que fica assim olhando para a gente e falando assim, ué, mas já vai ali rezar de novo? Ué, toda vez está na missa e eu não vejo nada, não vejo mudança, mas ali a gente está indo para a Santa Missa se alimentar daquele alimento que é o melhor alimento possível para nós, que é a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Assim, mais um exemplo, você vê, um animal, uma mula, que não tem uma inteligência de um ser humano, ela chega ali diante daquela hóstia consagrada e tem a aveia que ela é acostumada a comer. Então, certo seria ela chegar ali e comer aquilo que ela é acostumada a se alimentar. E aí, ela se ajoelha diante da hóstia. O que acontece naquele momento? Ali é um grande ensinamento que Deus permitiu acontecer através de Santo Antônio, para talvez hoje passar para nós essa realidade de quê? De que o melhor alimento é a Santa Eucaristia. É onde a gente recebe o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo para nos alimentar não só o nosso corpo físico, mas o principal, o nosso espiritual. Para quê? Para que a gente possamos ser, talvez, uma pessoa mais coerente, uma pessoa mais humilde, né? Talvez a gente poder compreender melhor as coisas que acontecem na nossa vida, diante de tantas dificuldades que o mundo de hoje passa, e a gente fica, com muitas dificuldades de compreender, mas por que eu estou passando por essa prova? Mas por que na minha família está tendo muita gente enferma? Mas por que será que eu estou rezando tanto, estou indo ali na trezena de Santo Antônio e as coisas não estão acontecendo na nossa vida? Mas aí, essa reflexão de hoje vem nos trazer para nós, primeiramente para mim, que o quê? Que nós temos que se alimentar dessa hóstia consagrada, desse corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que possamos compreender melhor as dificuldades que a vida coloca na nossa vida. Quantas dificuldades você encontrou hoje, por exemplo? Desde a hora que acordamos até agora. Quantas coisas não passam na nossa cabeça, né? Às vezes a gente está com um problema com pessoas, vamos colocar aqui enfermidade, dar um exemplo mais fácil, né? Às vezes a gente está com um amigo que está doente, às vezes um filho, às vezes um esposo, uma esposa, um namorado, um vizinho, e a gente fica assim, né? Ué, estou ali rezando e será que vai dar certo? E a gente tem que ter toda a confiança que vai dar certo, porque nós estamos buscando o quê? Do lugar certo, o alimento correto. Então, assim, que Deus colocava muito no meu coração hoje, diante da correria que eu tive hoje para poder estar aqui com vocês, que assim, a gente tem que estar mais preparado para a gente compreender aquelas provações que nós estamos passando. Para a gente poder, hoje,
se alimentar, aqui foi lida a palavra. E a gente se alimentar dessa palavra de Deus, um pouco mais de compreensão, poder compreender melhor aquilo que Deus quer na nossa vida. Às vezes, a gente não compreende e fica na dúvida. Mas por quê? Mas por quê? E não. Eu tive um exemplo muito grande na minha vida e mudar esse porquê, não é porquê. O Senhor vai me mostrar por que eu estou passando isso, mas eu não posso perguntar o porquê não, Senhor. Eu quero saber para que vai ser. E aí a gente vai colhendo os frutos conforme passar dos dias, conforme a gente vai se alimentando dessa trezena de Santo Antônio. E uma coisa muito importante que Deus colocava no meu coração hoje é que o alimento que nós vamos se alimentar hoje, primeiro foi a palavra, mas os caldos que nós vamos beber tem a bênção dele para nós nessa noite, para que nós, a cada gole, a cada colherada de caldo, para a gente compreender melhor. Pessoas podem estar precisando, mas eu estou me alimentando porque eu posso levar amanhã para elas também. Isso é o que Deus mais colocava no meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.